Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma mesa redonda do Jornal Económico. Hoje trazemos o nosso Quem é Quem na formação, o nosso anuário habitual para este setor. Hoje olharemos para os desafios, para as tendências e também para as oportunidades que se levantam nesta área. Connosco temos Pedro Brinca, professor na Nova School of Business and Economics, António Almeida Dias, presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, Davis Gouveia, fundador e diretor da Uniária, e ainda José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education. Mais à frente, nesta mesa redonda, iremos estar à conversa com o Rui Sousa, o Dean da Católica Porto Business School, mas já lá vamos. Para já, boa tarde aos quatro que a nós se juntam. Antes de mais, agradecer-vos, em nome do Jornal Económico, juntarem-se a esta iniciativa. Sem mais demoras, eu gostaria de começar aqui, se calhar, pelo Davis Gouveia, que vem aqui um bocadinho fora da- do ensino superior, digamos, não vem em representação de uma instituição, nem nenhuma associação, mas a Uniar é uma plataforma que, de facto, é o primeiro contacto que muitos alunos portugueses têm com o ensino superior. Eu gostava, Davis, se pudesses fazer aqui um ponto de situação de como está esta proximidade, esta ponte entre o ensino secundário ou o ensino profissional e o ensino superior, e como é que está, no fundo, a dinâmica, a relação entre os alunos e as instituições ao longo dos últimos anos, especialmente se saímos de 2 anos de fully remote. Antes de mais, obrigado pelo convite. Efetivamente, a Uniária acaba por ser aqui uma plataforma que funciona como ponto de ligação entre os alunos, não só alunos que estão no ensino secundário, como já estão no ensino superior, as próprias universidades e aqui outros players que também trabalham na área da educação. O projeto nasceu em 2014, já temos 8 anos. O projeto também afirmou-se bastante como um polo de referência na área da procura de informação na área do ensino superior. No passado tivemos mais de 5 milhões de visitas e mais de 16 milhões de page views. Temos um fórum com mais de 170 mil estudantes registados e, portanto, acaba-se de criar aqui uma grande comunidade de estudantes que, numa base entre ajuda, tentam aqui apoiar o que são as escolhas educativas destes jovens que estão no ensino secundário, do ensino profissional e todas as outras ofertas educativas que existem a nível do secundário. Eu acho que cada vez mais projetos como o nosso e até outros projetos que existem, como as escolas, têm cada vez mais dado informação, porque a informação existe. Eu acho que o problema não é a falta de informação. Acho que hoje em dia o problema se calhar é um bocadinho ao contrário. Há demasiada informação e é preciso arranjar formas dos jovens em pouco tempo conseguirem selecionar a melhor informação para os dias que têm disponíveis para fazer as suas escolhas. E eu acho que o Uniário acaba a funcionar um bocadinho nessa lógica de ser, por um lado, ponto de referência e ponto de informação válida que os pais e os jovens podem confiar, mas, por outro lado, neste filtro de informação de tudo o que existe disponível para encontrar informação para tomarem as suas escolhas. António Almeida Dias, olhando para essa montanha de informação que existe, podemos tirar alguns indicadores daquelas que são as necessidades do país também em termos de qualificações? Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui hoje a conversar sobre este tema, cumprimentar os meus colegas deste painel. Bom, eu penso que nós estamos num momento de viragem em relação à necessidade de formação de recursos humanos. O mundo mudou com a pandemia, mas não só, o mundo está em mudança e há um fator que me parece determinante e que deve levar, nomeadamente, a formação de gestores e a formação das empresas e aqueles que gerem recursos humanos, que é a questão do envelhecimento. Nós começamos a ter uma população cada vez mais antiga, que dura mais, queremos que esse envelhecimento seja um envelhecimento ativo, queremos que o abandono do exercício profissional na altura da aposentação não seja um problema e o corte súbito em pessoas que já têm uma esperança de vida muito maior tem trazido alguns problemas que nós conhecemos bem, e por isso acho que está tudo em mudança. É o trabalho remoto, é esta questão do envelhecimento da população, é a questão do próprio trabalho em si ter mudado de forma muito significativa. Eu, claro que estou, do ponto de vista pessoal, mais condicionado àquilo que se passa no setor da saúde, pela minha formação, e nós percebemos que mesmo neste setor a formação tem tido grandes mudanças e a gestão dos recursos humanos torna-se uma peça absolutamente fundamental para o sucesso das organizações. Portanto, eu acho que há aqui um foco
cada vez mais, que é misturar aquilo que é a formação das novas tecnologias e consciências sociais e tentar com isto obter a melhor composição possível de instrumentos e de recursos para os gestores, de forma que possam se adaptar às organizações que também elas por si estão em mudança. E, portanto, eu aposto fundamentalmente na questão da formação e da gestão e encontrarmos soluções para o dia-a-dia dos recursos humanos das empresas, no nosso caso, obviamente, dos hospitais e das áreas onde eu estou mais ligado, e noto claramente que esse é o segredo, eventualmente, para no futuro termos instituições a funcionar melhor. Pedro brinca que está mais próximo, digamos, numa base diária com esta força futura de trabalho. Há forma de tirar um pulso a estas necessidades que o António e o Davis referiram no início da nossa conversa? Ou seja, como é que estão instituições como a nova SBE e como o ISCTE, faculdades públicas, a endereçar também aquilo que serão as necessidades futuras, já nas gerações que chegam para os primeiros anos de licenciatura, digamos? Boa tarde e obrigado pelo convite, cumprimentar a todos, em especial José Crespo Carvalho, uma referência e um mentor para mim. Bem, em primeiro lugar, esta questão pode ser abordada de dois ângulos, não é? Temos um ângulo inicial que tem a ver com a formação em geral dos portugueses, não é? E a evolução que temos observado nos últimos anos. Ainda agora ouvia falar o António e bem da questão do problema da formação dos gestores, e de facto em Portugal apenas 32% dos gestores têm formação superior. Nos Estados Unidos é 86%. Okay? Eliminar este hiato significava aumentar a produtividade, significava eliminar o hiato de produtividade entre Portugal e os Estados Unidos em cerca de 1/3. Já temos aqui um bocadinho a ideia de qual é o impacto que isto pode ter. E isto percebe-se porquê. No Portugal é das democracias mais jovens da Europa, foi precisamente e principalmente a partir do 25 de Abril e década de 80 que arrancou de uma forma mais determinada o progresso da escolarização em Portugal. Veja-se que Portugal, nos anos 2000, tinha cerca de 7% de pessoas com formação superior. Esse número multiplicou-se quase por 5, okay, até 2019, mas, ou seja, temos perto de 26% de pessoas com formação superior em Portugal, mas veja-se que ainda estamos muito longe de países como a Irlanda, que tem quase 50%, Espanha, que tem 37%, Países Baixos, que tem 38%, Suécia, que tem 42%, ou Finlândia, que tem 46%, não é? Tudo economias abertas, com outro tipo de dinâmicas em termos de ensino superior. E depois é bom lembrar também que esta questão dos gestores também é uma questão geracional, porque quando nós fazemos esta transformação ou esta melhoria dos níveis de qualificação dos portugueses, ela é feita a partir das novas gerações. E sendo as gerações dos gestores aquelas que são mais velhas, porque é uma posição mais sénior, em que as pessoas chegam mais tarde na sua carreira, é normal que o grau de escolaridade nessa área também seja menor que aquele que é observado em geral. Em Portugal, para além dessa questão de facto, termos uma baixa escolaridade dos gestores e uma baixa escolaridade em geral... Pedro, porque importa fazer aqui um parêntese que é frequente, pelo menos em Portugal, ter os trabalhadores de entry-level ou mid-level com mais qualificações do que os próprios partners das empresas onde eles trabalham. Exatamente, isso é por uma questão geracional, porque a geração dos trabalhadores que são contratados são de uma geração com uma taxa de penetração de ensino superior muitíssimo superior àquela de quem os contrata, não é? E não é possível chegar a essa geração mais velha, de maneira nenhuma? Bem, há a qualificação de formação de executivos, por exemplo, e acho que é também um bocadinho aqui nesta capacidade que nós estamos aqui, e isso iria à segunda parte da pergunta, não é? Ou seja, a formação depois já para adultos, ou para executivos, ou para pessoas já no mundo do mercado de trabalho. Aí sim, claro, há aí um desafio grande, há programas, há intenção, aliás, há coisas que estão definidas no PRR precisamente com esse objetivo, que é capacitar todas estas não só do ponto de vista de capacitação de competências digitais, mas também de gestão, de toda esta geração de gestores que de facto tem uma influência grande na produtividade das empresas portuguesas, e em Portugal ainda é mais proporcional esse efeito. Estamos a falar de um país em que a predominância das micro e das pequenas e médias empresas é muito superior ao que é a média da OCDE, e é aí que estão os grandes hiatos de produtividade. Veja que as grandes empresas têm cerca de metade do trabalho
mas produzem 30% mais do que todo o valor acrescentado das micro e pequenas empresas. Okay? E isso acontece também por causa desta falta de capacitação dos gestores. A partir das camadas mais jovens, isto vai acontecer através da tal transição geracional. As camadas mais jovens estão cada vez a concluir mais anos de educação. Nas outras, se não quisermos esperar mais 20 ou 30 anos e continuar naquela da Europa como estamos, Portugal é o 27º país da Europa, 27º, não é 28º porque entretanto o Reino Unido saiu. É o 27º país da Europa com uma taxa de pessoas que concluíram o secundário mais baixa, ok? Se não quisermos esperar para ser a transição geracional a resolver este problema, tem que haver uma aposta forte em formação e é preciso também lembrar aqui uma questão, é que há aqui uma certa falha de mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as empresas não investem em formação porque não é fácil internalizar esse investimento, porque uma empresa que investe em formação dos seus trabalhadores, eles depois, o que é que os impede de trabalhar para a empresa ao lado, com salários mais competitivos de empresas que não tiveram que apostar nessa formação para absorver esses trabalhadores. O direito de trabalho em Portugal ainda é muito restritivo no conjunto de contratos que podem ser feitos. Há muito poucas posições em que este tipo de investimento pode ser protegido desta maneira. E, obviamente, neste enquadramento jurídico, aquilo que nos sobra, obviamente, é o Estado enquanto força promotora para resolver esta falha de mercado. O Pedro referia aqui que o Código de Trabalho não permitia certos tipos de contrato que são normalizados noutros países, e importa recordar que o Código de Trabalho português é até bastante abrangente no tipo de contratos que permite, nomeadamente, por exemplo, o trabalho remoto está previsto no Código de Trabalho desde 2003, numa altura em que ninguém imaginava e em que a tecnologia que temos ao nosso dispor era um pouco diferente daquela que temos hoje, mas tocou aí num ponto final que é o papel do Estado neste paradigma, e eu gostava, José Crespo de Carvalho, se me pudesse elucidar aqui um pouco que papel deveria ser esse, em conformidade também com as instituições como o ISCTE. Boa tarde a todos, cumprimentar o João Costa, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de jornada. Não é uma pergunta fácil porque, basicamente, o Estado em Portugal assume na educação o papel, digamos, de educação pública, universal, mas não necessariamente, por exemplo, não assume um papel ativo na formação ao longo da vida, por exemplo. E nós precisamos, como nunca, isto que o Pedro dizia, e aproveito para cumprimentar o Pedro também, que é um amigo já de longa data, e de outras jornadas, em particular. No fundo, o Estado demite-se um bocadinho, na minha opinião, de acompanhar aquilo que devia ser a formação de cada um dos portugueses ao longo da vida. E, portanto, admite-se que existe aqui uma oferta universal em ensino básico, em ensino secundário e mesmo em ensino superior, já não necessariamente em ensino de mestrado, por exemplo, onde as propinas passam a ser, no fundo, em regime de mercado, e que acho muito bem, mas assume este papel esquecendo ou deixando para um segundo plano aquilo que é a formação ao longo da vida. E numa economia, como dizia o Pedro, e já foi dito também, que é a última economia da União Europeia, com formados no ensino secundário, ou pessoas que acabaram ou completaram o ensino secundário. Nós temos cerca de, salvo erro por memória, 59%, 60% de pessoas que completaram o ensino secundário no mercado, e está muito longe de países, por exemplo, aquilo que ouvimos, ou designávamos antigamente como países de leste, que estão sempre acima dos 80%, 80, 90, 90 e qualquer coisa por cento, e portanto que têm uma preparação muitíssimo superior, sob o ponto de vista da preparação de base para poderem evoluir. E, portanto, não tendo em consideração... O que é que justifica essa disparidade face a outros países? Há razões históricas, há razões, enfim, culturais, há razões de formação de determinados Mas alguns perfis. desses países entraram no espaço europeu já depois de Portugal. Claramente. Mas temos que pôr em causa também aquilo que nós conseguimos fazer em democracia, não é? Ou seja, as democracias têm que ser avaliadas. E, portanto, basicamente, aquilo que nós conseguimos fazer
foi se calhar não atrair tanto quanto gostaríamos pessoas para o ensino formal, mas também para o ensino ao longo da vida. Responsabilidades há muitas, não vou responsabilizar apenas o Estado. Vou dizer que o Estado não tem estado, como estava a dizer, não tem estado muito preocupado com, por exemplo, aproveitar ou formar pessoas ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de trabalho, por exemplo, em formação executiva. E isso é uma preocupação que não existe. E, portanto, essa preocupação podia, por via indireta, requalificar as pessoas, dar-lhes, no fundo, ferramentas, instrumentos que lhes permitissem, no fundo, ser muito mais aptas a desempenharem um conjunto de atividades que hoje não são. E provavelmente não vai conseguir que uma pessoa com uma pirâmide etária invertida, que uma pessoa com 40 ou com 50 anos, vá conseguir entrar no ensino superior nos mais de 23, porque é isso que está previsto, mas pode fazê-la entrar no ensino superior através de uma formação de executivos, em que possa, de facto, ir buscar competências que não tem e ir buscar ferramentas, instrumentos, etc., que lhe vão ser muitíssimo úteis para o futuro que ainda tem de trabalho, porque esta pessoa pode ser um nin-nin, ou seja, nem é qualificável para reforma, porque está nos 40 e tal, 50, nem é sequer qualificável para trabalho ainda, porque perdeu o seu job post e, portanto, acabou por ficar ativo sem trabalho e, portanto, ainda tem muitos anos de vida para dar, mas não me parece que o sistema normal de entrada com mais de 23 ou o que seja, ou ir fazer um mestrado, seja o único possível. E mais, apostando aqui em formação de executivos, acho que há um mar de oportunidades que, falando especificamente do Estado, não está a ser aproveitado e não está a ser olhado com a devida atenção para colmatarmos uma série de lacunas que existem. Até porque a longo prazo, se pensar bem nessa questão, pessoas mais formadas acabam por receber salários mais altos acabam por pagar impostos mais altos, o que acabam, ao fim do dia, nas contas do Estado. António Almeida Dias, aqui o Plano de Recuperação e Resiliência e outros fundos comunitários, acha que pode vir mudar este cenário? No âmbito PRR, houve agora um programa, o Impulso Adultos, que tem precisamente como objetivo tentar qualificar e fazer chegar ao ensino superior adultos que, se não fosse por esta forma de algum apoio financeiro através destes cursos, deste programa, dificilmente conseguiriam lá chegar. Como sabe, existe uma meta que o Estado português quer atingir e já atingiu este ano, que não é um número exemplar, de qualquer modo já chegamos aos 42%. Os indivíduos até aos, penso que à volta dos 30 anos já frequentaram ou frequentam o ensino superior. Estamos longe de atingir aquilo que se passa noutros países. Quando falamos disso, falamos de um nicho, falamos de um grupo só de pessoas, não é a população na sua totalidade. E, portanto, acho que neste caso estes programas podem ajudar. Mas isto não pode ser uma coisa esporádica, nem na sequência de uma pandemia. Isto tem que ser uma estratégia a médio e longo prazo. Eu quando falava há bocadinho, e peço desculpa, comecei logo a falar dos gestores, eu associo um bocadinho a questão dos gestores à liderança no que diz respeito ao funcionamento das instituições. Eu acho que o segredo também passa, de facto, por termos gestores que tenham, de facto, a consciência que o seu principal ativo, não é em todas as atividades, mas eu diria que na sua grande maioria, o seu principal ativo são os seus recursos humanos. E tem que apostar na formação dos seus recursos humanos, não só aqueles que acabam de entrar, que provavelmente já vêm todos concursos, vêm fresquinhos, acabar de sair da universidade, mas pensar naqueles que já lá estão há algum tempo. Aquilo que o José Crespo falou, e eu acho que tem toda a razão, é necessário ter uma cultura de formação contínua ao longo da vida, mas é uma cultura, não é de vez em quando para a gente lembrar-se nas instituições que vamos ver, não, tem que fazer parte. Reparem, o tempo de exercício de uma profissão hoje é muito maior do que era no passado. E só para termos uma ideia muito simples, há uns anos atrás, quando um português fazia 100 anos, era uma notícia quase de telejornal. Temos mais de 5 mil portugueses com 100 anos, todos nós vivemos mais.
E é natural que o período de trabalho também se alongue, porque também percebemos que depois temos o problema das aposentações, das férias, etc, etc. Portanto, as pessoas não podem viver toda a sua vida assente na formação inicial que tiveram, nem que seja no ensino superior, porque tudo isto vai mudando. A introdução de uma cultura de formação contínua nas instituições, os gestores têm que perceber que passa muito por aí o segredo de terem melhores resultados. Não só a formação contínua, também há uma formação especializada, porque há coisas que mudam de um dia para o outro e é preciso perceber que as pessoas não estão preparadas e é preciso dar-lhes instrumentos para poderem continuar a ser ativas dentro das instituições. Depois temos outro problema. Temos o problema que é o desmame, isto é, que eu há bocadinho tentei tocar no assunto, isto é, quando nós vamos tendo mais idade, como é que nos vamos desligar de uma atividade a qual tivemos quase toda a vida, num determinado ritmo. Reparem que as instituições estão todas elas a começar a utilizar algumas estratégias, nomeadamente a partir de determinada idade terem mais dias de férias, redução do horário semanal, e penso que isso também passará muito por ajudar as instituições a fazer a transição entre gerações. Aqueles que vão saindo vão acompanhando aqueles que vão entrando nas instituições. Portanto, e peço desculpa por insistir, mas é uma coisa que eu persigo há imenso tempo do ponto de vista de posição em relação a estes assuntos. Recursos humanos, fundamental. É preciso olhar para os recursos humanos e perceber como podemos motivá-los e não pensar só no tempo que eles têm dentro da instituição. Eles têm família, têm expectativas sociais. Naturalmente, até com o trabalho remoto, até estarão alguns mais tempo fora das instituições, trabalhando em casa. Reparem que há já anúncio de grandes instituições sediadas em Portugal para em breve passarem a negociar com os seus trabalhadores bastante tempo, o máximo possível feito em trabalho remoto, ainda às empresas menos vezes. Já há trabalhos onde se demonstra que isso aumenta a produtividade, que aumenta o bem-estar. Bom, isto ainda é um assunto que está muito em discussão e há até alguns resultados que são contraditórios, mas não há dúvida que o foco dos gestores, o foco dos líderes das instituições terá que ser os seus recursos, qualificá-los, saber fazer o diagnóstico de uma forma tranquila e colmatar as deficiências de formação que acabam por resultar porque tudo evolui e as pessoas têm também que evoluir em relação a esses novos desafios. As instituições de ensino superior têm aqui um papel fundamental, no nosso entender. As instituições de ensino superior devem, fundamentalmente, nos cursos dedicados, e eu penso que hoje é o tema principal dos cursos dedicados, já estão, mas não só, porque todos os cursos estão ligados a um exercício profissional, é muito cedo começar a explicar às pessoas que isto é uma passagem, uma primeira passagem pela formação numa área, mas que ao longo da sua vida vão ter que encontrar soluções para se manterem atualizadas e para se manterem ativas. E esse é um papel que as instituições de ensino superior devem ter. Criar a consciência, não só para aqueles que vão liderar as empresas, mas também para os próprios trabalhadores, que acabam por ser destas instituições, que têm que apostar na sua formação contínua ao longo da vida. Davis Gouveia, aliás, peço desculpa, lá está o erro que falávamos no início. É fácil esquecer que todo este percurso pelo ensino superior e pela formação ao longo da vida começa no acesso ao ensino superior. Tu que estás mais próximo, digamos, desta camada mais jovem, que ainda não entrou no mercado de trabalho, que ainda não vem com formação de base, qual é a sensação neste momento junto dessa comunidade? Há alguma já ansiedade em torno destas necessidades educativas? Há dias líamos uma notícia noutro jornal de que estas gerações estão financeiramente mais ansiosas do que outras, e numa altura em que sabemos que em Portugal os mestrados têm um custo um bocadinho mais doloroso para uns do que para outros. Sentes junto dessa comunidade alguma ansiedade também quanto àquilo que são as suas expectativas para a sua educação ao longo da vida? Há esta ideia de que falávamos, de que é preciso continuamente fazer formações? Eu gostava só de pegar aqui nos pontos anteriores que foram falados, como tem a ver com
o papel aqui da formação ao longo da vida, que eu concordo totalmente, que é uma área que é muito descurada por toda a gente, não tem a ver só com, na minha opinião, não tem a ver só com o governo, e basta olharmos para o próprio papel que as universidades têm nisso. Existem cerca de 1.200 pares, cursos pares de instituição em Portugal, e se formos a procurar cursos pós-laboral, e eu tenho muitas pessoas a procurar cursos pós-laboral, porque são uns 30, 40, que por diversos motivos da sua vida não puderam continuar os estudos na altura em que acabaram no secundário, e querem efetivamente fazer parte desta percentagem de pessoas que têm o ensino superior, e até muitos deles que estão ligados à gestão de empresas, mas depois fomos a ver só entre 1 a 2% destes pares, todos estes centenas de pares, cursos de instituição são em pós-laboral. Eu efetivamente acho que as próprias universidades também têm aqui um papel muito ativo nesta falta de interesse em entrar no ensino superior, porque obviamente um aluno, uma pessoa que está nos 30, 40, 50 numa empresa, não pode estar a fazer um curso durante o dia, obviamente. No programa do PS, efetivamente, há a intenção de criar incentivos para as universidades, e eu acho que ainda tem de ser por aí, terá de haver algum tipo de incentivo financeiro ou no orçamento de Estado que leve as universidades a criar essa oferta, porque senão o que se vai manter é o que tem acontecido, que as universidades mantêm aquele grupo de alunos certo todos os anos em laboral, e obviamente vão apostar na oferta que lhes garante mais entrada de recursos, e essa entrada de recursos não está nas licenciaturas em pós-laboral, está efetivamente no que estavas a falar. Estávamos a falar de mestrados, a falar de pós-graduações, a falar de formação de executivos, que é cada vez mais o que tem sido as apostas do ensino superior em Portugal. E bem, não tenho nada contra com isso, só acho que deve-se olhar primeiro, acho que olhou-se bem para o nível dos cursos superiores técnicos profissionais, que aqui abrange uma faixa de alunos que é muito esquecida, que são os alunos do ensino profissional. Se olharmos para as estatísticas, estamos a falar de 20% dos alunos do ensino profissional que seguem para o ensino superior, quando comparados com 80% dos alunos dos cursos científicos ou humanísticos, ou os cursos mais regulares, em que os alunos estão, que seguem para o ensino superior. Portanto, aqui uma franja gigante de alunos que não seguem para o ensino superior, e é preciso perceber como é que fazemos com que estes alunos, para já, nestas idades, já falamos sequer em pessoas ao longo da vida com 50, 60 que não continuam a estudar. Acho que primeiro temos que começar a olhar para alunos com 16, 17 anos, que na sua grande maioria nos cursos profissionais decidem não continuar de estudos, e acho que os cursos técnicos superiores profissionais é uma via, cursos pós-laboral é outra via, que eu acho que está em grande falta em Portugal. Na questão que tu colocaste, efetivamente acho que sim, acho que há muita preocupação a esse nível. Eu acho que a pressão a nível de setor é muito menor do que existia, obviamente pelo facto das propinas terem descido nos últimos anos, de forma considerável, e por outro lado, o número de bolsas atribuídas tem vindo a aumentar, portanto, alterou-se a forma de atribuição de bolsa de estudos, e isso tem garantido que a bolsa chegue a cada vez mais alunos. E eu acho que o caminho mais... Não foi assim há tanto tempo que havia relatos de bolsas de estudo no primeiro grau de ensino, na licenciatura e mesmo nos mestrados a chegarem já no final do ano letivo. Isto não foi assim há tanto tempo. Isso ainda existe. Essa é outra dificuldade que existe, tem a ver com o processo de atribuição de bolsas. O processo de atribuição de bolsas é extremamente... Ignorar que esses atrasos levem à saída de alunos do ensino superior é no mínimo ingênuo. Essa discussão foi discutida recentemente, até porque houve um projeto de lei de iniciativa liberal que eu propôs e que foi aprovado, embora não há qualquer data para aplicação, e é preciso olhar para isso e não esquecer que esse projeto seja efetivamente aplicado, que é haver uma decisão da bolsa de estudos antes que o aluno comece a estudar. Eu acho que isso é essencial, isso é um projeto de lei que já devia ser decidido há muito tempo atrás, porque efetivamente é o que tu dizes, há um processo de candidatura que é igual para todos os alunos, até uma determinada data, a partir daí fica o critério da assistência do ensino superior fazer a análise e a decisão dos processos. E isso depende muito das faculdades. Há faculdades que conseguem decidir em 15 dias, há faculdades que demoram 9 meses a decidir. Há alunos que estão em julho, no fim, que temos alunos agora em julho, no fim do segundo semestre, e não têm ainda a decisão da bolsa que submeteram no dia 30 de setembro de 2021. Por diversos motivos, por motivos burocráticos, documentação, etc. Mas acho que o aluno deve efetivamente saber, antes de entrar, se pode de alguma forma contar com isso. Vamos lá ver de que forma é que o mecanismo é criado, e é por isso que o governo não se comprometeu com uma data, porque é algo complexo perceber como é que isso vai ser implementado. A nível do mestrado, vai haver um reforço de bolsa de mestrado este ano, o patamar máximo 10, as bolsas deixam de ser fixadas em função da propina de licenciatura como era até agora. No novo Orçamento de Estado de 2022 passa a ser fixada, portanto as bolsas sensivelmente vão triplicar, até triplicar, porque depois depende obviamente da propina que o aluno efetivamente paga. Acho que é um bom sinal. Obviamente é preciso olhar para o facto de que muitas vezes o aluno pode ficar na mesma, porque as propinas em muitas faculdades vão duplicar no próximo ano nos mestrados, alguns calhar vão
aplicar e, portanto, é preciso perceber se efetivamente acho que é um bom caminho, é preciso depois ao longo do tempo ir acompanhando se efetivamente o aluno, mesmo com este aumento, consegue garantir o pagamento dos seus mestrados. Mas sim, eu honestamente preocupo neste momento mais com esta, por exemplo, da questão de formação de setor em pós-laboral, que eu acho que é uma questão que as faculdades devem, se as faculdades não conseguirem criar incentivos próprios para ter essa formação, acho que deve haver incentivos do governo, a nível do Orçamento de Estado, para que essa formação seja claramente alargada. Pedro Brinca e José Crespo de Carvalho, olhamos aqui um pouco para aquela que é a porta de entrada deste mundo da formação em Portugal. Começa exatamente nesta camada muito jovem e começa desde logo com precalços e com problemas que imagino que não fiquem resolvidos até chegar ao vosso patamar, mais na formação executiva. O Davis puxava aqui o tema do preço dos mestrados, as propinas dos mestrados, que deverá aumentar no próximo ano. Isto é algo que podem desde já adiantar que vai acontecer nas vossas instituições? Se calhar Pedro primeiro, o José Crespo de Carvalho de seguida. Não estamos a ouvir, Pedro. Penso. Desculpa. Não posso adiantar porque, genuinamente, nem sequer sei qual vão ser os preços dos nossos programas, os próximos preços a ser fixados, isso vão ser sujeitos a aumentos, etc. É uma questão que tem estado a ser discutida em termos políticos, o congelamento das propinas em alguns setores de educação, nomeadamente nas propinas de mestrado. Como economista, obviamente, não é uma solução que me pareça que faça muito sentido, porque obviamente detém ou impede a inovação e melhoria contínua de qualidade, mas pronto, quer dizer, acho que Portugal é pródigo em adotar um conjunto de políticas que muitas vezes não refletem lógicas de racionalidade económica. Há bocado o António falou de uma questão também que eu achei muito importante, ele meteu o foco muito grande na questão da aprendizagem ao longo da vida e é importante ressalvar esse ponto por uma questão essencial, é que cada vez mais o mundo está a avançar mais rápido, não é? E temos pessoas que entraram no mercado de trabalho nos anos 80 que de repente ficaram obsoletas, não é? Ficaram excluídas do ponto de vista de capacidades relevantes para o mercado de trabalho. Esta disrupção, muitas vezes provocada por tecnologia, não é? Neste caso estamos a falar de automação, estamos a falar de digitalização, etc., a capacidade disruptiva da tecnologia nas relações laborais não é nada de novo. No século XVIII, quando se inventou o tiar mecânico, o John Hargreaves, que o inventou, teve que fugir da cidade dele porque tentaram partir-lhe a oficina toda. Os funcionários dos tiares não ficaram muito contentes, não é? O que é de novo é a velocidade a que isto acontece. Isso é que é de novo. No espaço de alguns anos, nós temos trabalhadores que entraram na década, há 20 anos, 30 anos, que estão desatualizados. Pessoas que ainda têm mais 10, 15 anos de vida útil, que está a aumentar, como o António também referenciou, que está a aumentar, que estão desatualizadas. E veja-se, por exemplo, que até numa economia em que a formação, há uma forte dinâmica de capacitação como a portuguesa, num estudo recente que eu fiz com os colegas meus, em Portugal, de facto, apenas 58% dos trabalhadores que estão a desempenhar uma determinada tarefa têm o grau de instrução necessário para a desempenhar, apenas 58%, mas depois desses 58% que têm o grau necessário para a desempenhar, ok? 36% não têm o grau certo, ou seja, temos tipo professores de história a fazer contabilidade, ok? E isto acontece também muito por esta dinâmica que o António aqui referiu, que é uma velocidade estonteante da tecnologia a lançar a sua disrupção sobre as relações laborais, o que ressalva ainda mais a importância desta formação ao longo da vida, o que ressalva ainda mais a importância de trazer essas pessoas numa lógica de aprendizagem contínua e que não termina com a licenciatura ou com o mestrado, ou inclusive até com o doutoramento, para uma lógica contínua de formação. E é nesse sentido que eu acho que nós devíamos apostar. Naquilo que o João Costa estava a falar, da questão do acesso dos jovens ao ensino superior, eu trabalhei um bocadinho nessa área na anterior legislatura e uma das coisas que havia é que nós mesmo assim ainda temos uma taxa relativamente baixa de alunos que acabam o secundário e que entram no ensino superior. E também por aí há margem para tentar chegar mais além. Nós não temos um sistema tão integrado e tão desenvolvido de ensino técnico como existe na Alemanha, terá porventura uma área a desenvolver. Cá tentou-se olhar um bocadinho para os TESP. Nem temos a indústria que a Alemanha tem para empregar depois esses jovens.
Pois, depois também temos um problema, se quer ir por aí, eu não sei se nós temos tempo, se a conferência dá para isso tudo, mas de facto dá para ir por aí e por muito mais. Mas para terminar só aquele ponto que eu estava a referir, de facto, uma das coisas que se tentou fazer foi arranjar aqui alguns mecanismos para promover, por exemplo, a entrada de alunos que vinham do ensino técnico secundário para o ensino superior e uma maior abrangência destes testes, que são cursos pequenos de menor duração oferecidos por politécnicos. Foi uma estratégia, não creio que pronto, tenha sido uma estratégia muito bem sucedida, não foi de facto, não teve um impacto amplo, mas pronto, quer dizer, é algo que no futuro a ver. A questão da competição na Europa, não termos os trabalhos na Alemanha, é que nem começa só por aí, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a fiscalidade, e na Europa nós identificamos 2 clusters de paradigmas de estruturas fiscais, não é? Temos um cluster de países com rendimentos mais baixos, mas com uma forte dinâmica de crescimento e com fiscalidades mais leves, os países do leste da Europa e outros. Vemos outro cluster de pontos, que é países fortemente capitalizados, altamente produtivos e conseguem sustentar fiscalidades mais elevadas e estados de bem-estar mais fortes. E depois temos Portugal, que é pobre e tem impostos de rico, não é? E claro, que no espaço europeu, em que a mobilidade do fator trabalho é muito maior hoje do que era antigamente, é óbvio que esse talento nós vamos perdendo. É bom lembrar que nós somos um país de imigrantes. Nos anos 60 tivemos imensa imigração no século passado, mas o paradigma da imigração mudou. Antigamente imigrava quem tinha que imigrar, hoje imigra quem pode. Antigamente quem imigrava era o trabalhador não qualificado para ir trabalhar para as obras e se calhar viver numa cave em Paris como, não é? Tipo, como porteiro. Hoje em dia os que imigram não são esses. Os que imigram são os trabalhadores altamente qualificados que podem ganhar 3, 4, 5 vezes mais lá fora, não é? Obviamente que há aqui uma abordagem holística, integrada, para abordar este tema, que passa pela fiscalidade, passa obviamente pelas instituições de ensino superior, passa pelo enquadramento jurídico, da proteção da formação que as empresas dão em termos contínuos. Há bocado o João estava a falar do direito do trabalho, até já contemplar o trabalho remoto já desde o princípio do milénio. Mas eu, quando estava a falar disso, estava a falar, por exemplo, da capacidade que as empresas têm de se protegerem do investimento de formação no trabalhador. Há muito poucas exceções de uma empresa que possa dar uma formação forte a um trabalhador e depois evitar que no dia a seguir vá trabalhar para o concorrente, por exemplo. Há alguns casos, mas são mais a exceção do que a regra. Ou seja, como em tudo, há aqui uma abordagem integrada que é preciso ter para que, de facto, que até pode passar pela comunicação. Estudar compensa. Vem o estudo da Fundação José Neves dizer a compensação para o ensino superior e para o estudo tem vindo a diminuir. Diminuiu, é 5% num ano, mas ninguém estuda um ano no ensino superior. Se estudarem 5 anos, 3 mais 2, já estamos a falar de 25% para a geração que nasceu em 90. Mas se nós falarmos para todas as gerações, o prémio salarial ter no curso superior já vai nos 50%. Okay? Não é o número de 9,8 ou 4,8 que saíam no estudo. Até do ponto de vista comunicacional há aqui um trabalho a fazer, não é? E isso obviamente requer uma estratégia mais holística e mais integrada que aborda todo o setor. José Crespo de Carvalho, para terminarmos aqui esta primeira parte, uma questão que ficou por colocar, estudando aqui um pouco de todas as outras, eu não sei se tem algo a acrescentar, é natural que tenha, mas eu gostava de lhe perguntar se todos estes desafios conjunturais que fomos aqui abordando ao longo destes minutos, se isto se reflete naquilo que também são as fraquezas e fragilidades que os gestores apresentam quando chegam às vossas salas de aula. Eu gostava de buscar em alguma terminologia, ideias que o António desenvolveu, algumas coisas que o Pedro desenvolveu, até que o David desenvolveu, fazer aqui uma compilação de algumas coisas que foram ditas e que acho que são muito importantes para a formação ao longo da vida e até para estes desafios que pergunta agora, no fundo, que podemos sentir junto daquilo que são os gestores que temos em mãos para formar. A primeira coisa que eu acho que é importante é não se pode, de alguma forma, coartar, inibir, fazer o que seja em relação à vontade que as pessoas têm legitimamente de voltar às universidades. E isto é muito importante. Porquê? Porque fazemos tais piruetas, no fundo, burocráticas, que por uma palha de nada pedimos o certificado de não sei o quê, mais o papel de não sei o que mais
a habilitação de não sei o quê, quando devia haver mecanismos, por exemplo, o mecanismo de entrada à informação de executivos deve ser universal, deve ser aberto. E depois deve haver um crivo de passagem daí para produtos com frentes de grau. Este não perceber que as instituições de ensino superior que estão na formação de executivos, no fundo, se trabalham ou se não conseguem, no fundo, trabalhar a aquisição de novos participantes, muitas vezes se deve a coartar a vontade de participarem. Ou seja, o Estado está a participar demais numa coisa que não tem que participar, que é exigir para uma atividade, enfim, que devia ser mais ou menos de mercado, mais ou menos desregulada, coisas que não me parece que façam grande sentido. E, portanto, coarta-se a vontade. E agora só para dar um exemplo, veio um sobrinho meu dos Estados Unidos. Isto é improvável em Portugal, mas quer dizer, ele faz Ciências Sociais em Colômbia e passa para Computer Science, doutoramento, no MIT. Isto em Portugal é impensável. Alguém que faça Ciências Sociais em Colômbia não vai fazer Computer Science em nenhuma universidade portuguesa. Porquê? Porque vem de Ciências Sociais. E, portanto, há um entrave mental que é criado, é uma barreira mental que é criada ab início. E, portanto, isto não existe, isto não pode existir. Se nós tirarmos a vontade às pessoas, porque há vontade, e se nós conseguirmos construir vontade, as pessoas vêm. Há um segundo ponto que é muito importante e que também foi tocado por vários, que é o papel da facilitação do Estado. Há questões fiscais que são óbvias. Eu não preciso que o Estado me dê dinheiro nenhum para fazer formação de executivos. Atenção. Nem quero. Eu preciso é que o Estado me facilite fiscalmente a atividade. E isto é uma coisa basilar. Porque é que eu, como formador ao longo da vida, não tenho um IVA, por exemplo, isento para todo o tipo de programas e mais algum. E há alguns programas em que não há isenção de IVA, por exemplo. Porque é que eu não permito a transição de um programa de formação de executivos com um escrutínio à entrada para um programa formal? Porque é que eu não posso fazer este princípio de vasos comunicantes? Ou seja, haja uma avaliação e a pessoa pode transitar, sem que sejam necessários necessariamente ECTS, sem que sejam necessários passar pela A3Es, sem que seja necessário estas coisas todas que exigem às pessoas e que matam a vontade. Os produtos em si, se eu quiser construir um produto livre, se a pessoa conhece, tem conhecimento, sabe fazer, sabe estar, sabe responder, porque é que não se aproveita esta pessoa para depois passar para um grau mais formal, mas de uma forma mais simples? É nisto que eu acho que o Estado não está a ser capaz de perceber o problema. Se nós temos este ensino secundário e esta taxa de finalização do ensino secundário, este número de assistências de ensino superior no primeiro ano, este número de finalistas de ensino superior, etc., etc., caramba, temos que encontrar uma forma de, na formação de executivos, não querermos abafar a formação de executivos, porque ela vai criar estímulos, vai criar vontade, vai criar formas de conseguir fazer com que as pessoas saibam fazer, saibam estar, saibam mais sobre aquilo a que se dedicam e possam, em algum momento do sistema, fazer um exame simples, uma prova de aferição, para passarem para aspectos mais formais, o grau. E isso tem que ser percebido. Não posso exigir uma série de outras questões que me parecem relativamente despropositadas, porque são, de facto, excesso de regulação e que não beneficiam, o Estado não está a beneficiar a educação, com o excesso de regulação está a inibir as pessoas a sentirem-se motivadas, a terem vontade e por aí fora. E há um terceiro ponto, ou seja, em relação à sua pergunta e em relação que vinha de trás relativamente aos preços e aos desafios. Eu não sei os preços que fazem mestrados porque eu estou em formação de executivos. Mas, em boa verdade, os preços é uma coisa que nós temos que ver como um investimento. O investimento é um payback. As pessoas não têm literacia financeira em Portugal porque não sabem
que isto não é um custo, é um investimento. E tem que lhes ser explicado mais cedo que um investimento não é a mesma coisa que um custo, tem um payback, tem um retorno. E tem que lhes ser explicado isto como literacia base financeira. E não está a ser explicado. Ou seja, a formação é qualquer coisa que não é só capacitação, não é só isto, só aquilo, e depois, no fim de contas, não é nada. Não! A formação permite-nos um posicionamento perante o mercado de trabalho, onde se abrem muito mais portas, onde há muito mais facilidade de entrada em trabalhos, em empresas, em projetos, do que havia antigamente, porque eu sei precisamente fazer coisas diferentes, trabalhar no digital, ter portas abertas em áreas em que não tinha. E, portanto, se eu não reconhecer isto, de facto, há aqui uma série de... Eu não quero nada do Estado que não seja facilitar e não complicar. Porque a complicação é aquilo que nós temos feito ao longo destes anos de democracia. É complicar em cima de complicar, em cima de complicar. Atenção que eu não defendo o antigo regime. Atenção, parece que há aqui uma dicotomia. Mas nós temos complicado. E legislamos demais. Em vez de tirarmos o pé da regulamentação excessiva e deixarmos o mercado funcionar. E depois, sim, exigir num crivo qualquer, num tempo qualquer, quando o participante quer passar para um ensino mais formal, então sim fazemos um exame, uma aferição qualquer em que seja fácil o acesso. E assim abrimos universalmente as portas, permitimos aos que não têm ensino secundário, a todos aqueles que têm 50, 40, 30, etc., que queiram participar. E sabemos, respondendo à sua última pergunta, estes desafios que eles trazem. Muitas vezes estas iliteracias financeiras podem ser trabalhadas numa formação de executivos. Não devem ser trabalhadas mais à frente, se calhar, porque aí eu tenho a obrigação de dar instrumentos financeiros bastante mais complexos, com um nível bastante mais elevado. Mas esta iliteracia financeira pode ser trabalhada ao nível da formação de executivos logo desde o início. Logo desde o início pode ser gradual. E, portanto, isto é um processo para a formação de executivos muitas vezes difícil, na medida em que nós parece que temos os mesmos crivos, as mesmas responsabilidades formais que tem o ensino formal, quando, na realidade, nós devíamos ser a porta aberta para as pessoas que querem, que têm vontade, não lhes tirar a vontade, deixá-los estudar e depois, num momento qualquer, quando eles já têm o estímulo, quando eles já perceberam aquilo que podem fazer com as ferramentas e instrumentos que ganharam, então sim fazerem a aplicação para um ensino mais formal e validarem isto com um grau. E nós não estamos a perceber isto, porque a formação de executivos é uma porta aberta de entrada para todos aqueles que queiram de facto e tenham vontade de estar numa universidade. E uma universidade é um mundo plural, é um mundo aberto, é um mundo que abre cabeças, que constrói, que induz pensamento, que cria pensamento, etc. Portanto, nós estamos a dificultar isso. E, portanto, isto torna-nos, cria-nos problemas. Portanto, há, de facto, fraquezas nos gestores. Elas têm que ser trabalhadas ex ante, e um dos locais onde estão a ser trabalhadas é precisamente na formação de executivos. Se nos derem mais liberdade ainda para trabalharmos essas fraquezas, pois melhor prepararemos esses gestores e mais facilmente eles transitarão para o ensino mais formal, em que eles tenham que, com uma tese, o que seja, completar o grau de mestre. Mas aí eles estarão preparados para fazer. E eu não quero a ajuda do Estado em dinheiro, não quero nada disso. Claro. Quero facilitação. João, fica uma nota muito rapidamente. Sim, Pedro, brinca. Muito rapidamente, eu não sei se aqui os meus queridos amigos de conversa sabem em que lugar é que Portugal está nos índices de literacia financeira de 1 a 27. Sei, mas é melhor nem comentar. 27º, campeões da Europa, ao contrário. É mais um campeonato na Europa que nós ganhamos, ao contrário, em relação também, e em paridade com aquele que é o ensino secundário, quer dizer, o fim do ensino secundário é mais um, não é? E isto tudo tem muito a ver, minha opinião, com este excesso de burocratização das coisas que não permite que as pessoas, às tantas, perdem a vontade, perdem o querer. Isso é importantíssimo, não desmotivar pessoas.
Fica esta nota final nesta primeira parte da mesa redonda do Quem é Quem na Formação. Muito obrigado, António Almeida Dias, José Crespo Carvalho, Pedro Brinca e David Gouveia, pela vossa disponibilidade em juntarem-se a nós nesta tarde. Nós regressamos já a seguir, após um breve intervalo, e estaremos à conversa com Rui Sousa, Dean da Católica Porto Business School. Não perca, fique desse lado e até já. Estamos de volta para a segunda parte desta mesa redonda do Quem é Quem na Formação, um anuário que publicámos com o Jornal Económico. Nesta segunda parte da nossa conversa temos connosco o Rui Sousa, Dean da Católica Porto Business School. Rui, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer-lhe juntar-se a nós nesta iniciativa. E sem mais demoras, colocava-lhe uma questão, depois de termos ouvido os seus colegas e outros especialistas da área. Como é que olha e como é que avalia a qualidade da gestão das instituições de ensino superior no país, à medida que fazemos este ponto de situação agora em 2022, e como é que acha que devemos olhar para o próximo ano? Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. É um gosto participar nesta discussão, neste debate. Eu vou-me referir essencialmente ao contexto que conheço melhor, que é o contexto das escolas de gestão em Portugal. E eu diria que neste setor Portugal está particularmente bem, nomeadamente em relação àquelas escolas, e são várias, que têm um conjunto de acreditações internacionais que, de alguma forma, quase que obrigam estas instituições a terem um conjunto de mecanismos de qualidade e de gestão, de profissionalização, que as elevam a um patamar internacional. E estou a falar, nomeadamente, nestas 3 acreditações que vêm no meu ecrã, embaixo do lado direito, a EQUIS, a AMBA e a AACSB. São 3 das mais prestigiadas entidades internacionais de acreditação de escolas de negócio. E a Católica Porto Business School, nomeadamente, tem estas 3 acreditações. É uma de 3 escolas em Portugal que as tem. E, em conjunto, estas 3 escolas fazem parte de um grupo muito restrito de 1,5% de escolas a nível global que tem a chamada Triple Crown. E, portanto, quando estas organizações nos visitam, elas avaliam tudo o que fazemos, desde o ensino à investigação, à consultoria, ao impacto na sociedade, às questões de ética e sustentabilidade. E, portanto, é um motor muito poderoso de melhoria contínua, porque é um moving target, portanto, de X anos visitam-nos e temos que estar mais à frente do que estávamos há uns anos atrás. E, portanto, eu diria que neste setor das business schools é um setor um bocadinho à parte, e Portugal, até face à dimensão que tem um país, tem um número de escolas de negócios com estas distinções até bastante elevado. Talvez um pouco pelo lado menos positivo, muitos dos nossos ouvintes conhecerão a Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior, a A3ES. Portanto, a A3ES é uma agência portuguesa e todas as universidades têm que acreditar os seus cursos junto desta entidade. E, embora haja aspectos positivos no modelo que é usado para avaliar instituições, na minha opinião, não é só a minha, é um processo extremamente burocrático, demorado e que limita até inovação. Portanto, enquanto que a lógica das acreditações internacionais está mais a montante na qualidade da instituição e da gestão da instituição, que depois se reflete naturalmente em tudo aquilo que faz. Neste momento, a nossa agência foca-se muito no resultado final e tem ciclos de avaliação extremamente longos. Portanto, se nós fizermos o paralelo com a atividade empresarial, uma universidade ou uma escola que queira lançar um curso novo tem que passar por um processo de 2 anos. Isso nos mercados hoje em dia, nos mercados internacionais, é totalmente desfasado. Como é que aconselharia os líderes das instituições de ensino superior, não falando só aqui dos privados, que é o caso da Católica, mas todos, como é que os aconselharia a endereçar
Portanto, esses pontos menos positivos que referia. Dar uma correção, a Universidade Católica não é privada, é um ensino concordatário, um ensino de serviço público. No entanto, naturalmente não temos financiamento do Estado e nesse aspecto somos parecidos com o setor dito privado. Primeiro obriga a algum planeamento, portanto, para gerir estes ciclos longos e obriga também, porventura, a submeter processos de acreditação que permitam, mesmo entre os ciclos de avaliação, algumas alterações que nos permitam acompanhar o mercado. Mas, de facto, é uma discussão que está presente no ensino superior. E eu penso mesmo que a A3ES também já tem aqui uma intenção de focar mais, de facto, a montante na qualidade das instituições e não tanto no output final para dar mais liberdade e flexibilidade às instituições. Rui Sousa, no anuário do ano passado aprofundámos bastante o tema do déficit de qualificações que existe em Portugal, o que é paradoxal quando nos percebemos que temos algumas das melhores instituições de ensino superior da Europa e do mundo. E isto não é a minha opinião, são dados comprovados em rankings mundiais. Como é que se explica este fosso entre a qualidade das instituições de ensino superior e entre aquilo que é a qualificação da população em geral, quando comparada, por exemplo, com o resto da Europa? Pode haver aqui algum elemento justificado por esta qualidade da gestão das instituições de que falávamos? Portanto, o que existe, mais uma vez, a nível da gestão, que é a área que eu conheço melhor, gestão e economia, há digamos, uma camada superior dos gestores portugueses, portanto, que estão ao nível dos melhores do mundo. E, portanto, aí estamos bastante bem. São em número reduzido, muitas vezes também circulam num circuito muito limitado de empresas, o que não é positivo. E eu diria que o problema principal de qualificação é depois uma longa cauda de gestores que não têm as qualificações apropriadas. Portanto, é esse nível, talvez abarque muitas PMEs, não de grandes empresas, mas talvez de gestão a nível de empresas mais pequenas, onde eu considero que o desafio é maior. A nível global, o que eu vou dizer a seguir talvez seja até apropriado para algumas grandes empresas. O que eu também verifico é que os gestores portugueses, por vezes, têm uma visão muito limitada ao território nacional ou até às vezes regional na área de atuação e portanto, beneficiariam de uma exposição maior a um contexto multicultural e internacional. E, portanto, nós aqui na Católica Porto Business School temos um pilar de atuação que permeia tudo o que fazemos, que é o que nós chamamos de Global Education, que permite, de facto, quer através das experiências que os alunos têm connosco no nosso campus, mas também por criação de experiências extracurriculares, serem expostos, de facto, a esse ambiente global, e que sejam, de facto, cidadãos globais, não só na questão internacional, mas também em aspectos de compreensão do funcionamento global da sociedade e da economia, incluindo questões da ética, de sustentabilidade e outras que são cruciais para perceber o mundo de hoje em dia. Outra componente que eu também acho muito importante, se Portugal quiser jogar o campeonato da primeira divisão, digamos, é o que nós ensinamos na universidade, estar na ponta da curva. Portanto, o ensino tradicional com base em livros de texto é muito útil e prático, mas temos que perceber que hoje em dia a velocidade com que o conhecimento é produzido e a investigação é produzida implica que quando nós lemos um livro e os ciclos de publicação também estão mais rápidos, o que estamos a ler foi conhecimento produzido há 5 anos. E, portanto, há outra dimensão muito importante que as escolas estão, e nós também o fazemos, devem trabalhar, é ter um corpo docente qualificado que faça ele próprio investigação relevante para as empresas,
e que passe essa investigação nas aulas que dá, porque aí os participantes estão a receber o que mais recente está a acontecer e conseguem, portanto, se nós queremos jogar esse campeonato, que não é o campeonato médio, mas o avançado, estar a antecipar tendências, de antecipar problemas, desafios, a ligação à investigação considero muito importante e diferenciador naquelas escolas que se querem, de facto, também jogar esse campeonato. E aí entram, Rui Sousa, fatores-chave, como a questão da digitalização e até dos próprios critérios ESG, naquilo que é a estratégia das instituições de ensino superior ao abordar esses temas, porque como referia, eu penso, um bom resumo é, não se pode fazer as coisas ao ritmo a que nos fomos habituados a fazer, há que fazê-las a um ritmo mais acelerado, porque o mundo e esses desafios assim o exigem. Isso transpõe-se para os modelos de ensino neste momento, essas tendências de que falava? Sim, inclusive, dando um bocadinho o exemplo da minha escola, a Católica Porto Business School, uma das coisas que estas entidades de acreditação, digamos, nos obrigam, no bom sentido, a fazer, e fazemos entendemos que acrescenta valor aos nossos alunos, é de facto identificar qual é a nossa missão de ensino, quais são os objetivos de aprendizagem que nós queremos que os nossos alunos atinjam, e depois temos que ter um processo sistemático de embeber nas disciplinas, em tudo o que os nossos alunos fazem, e esses objetivos de aprendizagem. Nós, nos últimos 2 anos, na Católica Porto Business School, fizemos de facto um exercício sistemático de mapear os temas relevantes, quer na área da digitalização, quer na área da sustentabilidade e de ESG, e também já agora na área do Analytics, para garantir que os nossos cursos, os nossos professores, cobrem ao longo do percurso formativo dos nossos alunos essas temáticas que são importantíssimas nos dias de hoje e que, voltando um bocadinho atrás, muitas vezes ainda não aparecem nos livros, mas têm que aparecer na sala de aula. Portanto, lá está, a boa gestão das instituições de ensino superior também passa por ter esses mecanismos de atualização de conteúdos e de melhoria de qualidade que depois resultam no atingimento dos objetivos de ensino que queremos que os nossos alunos atinjam. Rui Sousa, muito obrigado por se juntar a nós nesta segunda parte da mesa redonda do nosso Quem é Quem na Formação. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta mesa redonda. Recordo que o Quem é Quem na Formação, o anuário que foi publicado na sexta-feira com a edição do Jornal Económico, está disponível em jornaleconómico.pt, naturalmente, onde toda a informação também se permanece em atualização. Nós regressamos, como sempre, na JETV todos os dias. Fique bem.